Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. As aulas abordam o direito licitatório, as fases da licitação, o pregão e muito mais. As aulas são com o professor Nelson França. Olá, olá, Nelson França aqui. Vamos então para a nossa terceira de 5 aulas. A terceira aula já se descolando da parte teórica, já entrando numa parte prática e claro, sempre batendo em alguns conceitos, revisando alguns tópicos de aulas anteriores para que ninguém fique para trás. É importante que ninguém fique para trás. E aí, se você é estudante de Direito ou para concurso público, a aula de hoje tem o seu valor. Se você é empresário, advogado ou deseja atuar como consultor de licitações, caramba, presta atenção nessa terceira aula, porque a gente vai dar aqui algumas dicas, alguns macetes que vão, de fato, fazer toda a diferença para que você possa vencer suas licitações. Ou vencer diretamente, se você é dono do seu negócio, ou vencer licitações na modalidade pregão para o seu cliente em potencial e ficar com uma comissão para isso. Claro. Hoje eu vou tratar aqui do pregão e de suas vantagens. Vamos ver os editais desse pregão. Vamos ver o que é o pregão. Obviamente, a gente já falou sobre o pregão um pouquinho, mas eu quero aprofundar esses detalhezinhos e falar também, mostrar também por que o pregão é a modalidade preferida da administração pública. Só lembrando que na aula passada eu mostrei que o pregão é para compra de bens ou serviços comuns. Eu também falei para vocês que o pregão ele é responsável por mais de 56% de todas as licitações que acontecem no nosso país. E olha que não é pouco, tá? Só no ano passado foram mais de 2 trilhões de reais em licitações. Pois bem, desses 2 trilhões, mais 2 trilhões, mais de 1 trilhão foi na modalidade pregão. É muita coisa, é um universo muito grande. E eu vou sair um pouquinho aqui do script da aula, do roteiro da aula, mas eu costumo dizer assim, olha, se você quer se dar bem na advocacia ou no setor jurídico e tudo mais, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é escolher um mercado, um nicho grande, mas verdadeiramente grande. Tem que ser algo gigantesco. E, o segundo passo, você tem que, além de atuar num nicho grande, preferencialmente, você tem que atuar num nicho em que não haja uma grande organização, que não haja um grande expoente, um player, eu vou chamar assim, que domine todo o mercado. Um exemplo bacana desse nicho é licitação. Licitação é um mercado gigantesco, já te falei, mercado trilionário, e por incrível que pareça, seja pela complexidade da lei, seja por diversos motivos, por incrível que pareça, não existe um grande player, não existe um cara que domina tudo e talvez nunca venha a existir. E isso dá margem de manobra para os pequenos, os médios e os grandes atuarem, desde que consiga atuar de forma competente, combativa, técnica. Essa é a grande dificuldade. Dificuldade não é a minha palavra, mas o grande desafio da atuação nas modalidades de licitação. E hoje o que eu vou fazer aqui é exatamente isso, é mostrar as características, mostrar o motivo por esse pregão ser a menina dos olhos da administração pública. E eu quero lembrar sempre que o pregão é para compra de bens ou serviços comuns, repito, compra de bens ou serviços comuns, mas não importa o valor do contrato. O contrato pode ser de R$100 mil, ou um contrato multimilionário. Se é para a compra de bens ou serviços comuns, a modalidade a ser usada será preferencialmente o pregão. E o pregão ele se divide em 2 tipos, o pregão presencial e o pregão eletrônico. O pregão presencial, como o nome já sugere, é aquele em que você está lá diante do pregoeiro, diante dos demais licitantes, todo mundo olhando no olho, tete a tete. O pregão eletrônico, como o nome também já sugere, é aquele que acontece pela internet. Você está lá sozinho, na sua casa, no seu escritório, não importa, no seu terminal ligado à internet e dentro do sistema da administração pública as coisas vão acontecendo simultaneamente, as coisas vão acontecendo em tempo real e você precisa fazer seus lances ali na hora, embargar, protestar, recorrer na hora. Você precisa ter uma base técnica para não perder o bonde, porque tudo acontece muito rápido. É estimulante, é um pouco desafiador,
Mas depois que a pessoa entende, depois que você entender como é que isso funciona, participar dos leilões, desculpe, dos pregões, participar dos pregões eletrônicos se torna até mais fácil. Né? No meu exemplo, por exemplo, ficou horrível, né? No meu exemplo, eu participo de pregões eletrônicos via internet da minha casa, do meu home office em Orlando, e represento, sem deixar nada a desejar, os meus clientes que estão em diversos estados do Brasil. É assim que eu venho atuando no mercado já há algum tempo, é assim que você pode atuar e eu quero dar alguns exemplos práticos aqui antes de entrar propriamente na aula de pregão de hoje. Vamos imaginar que você seja um estudante de direito. Ou vamos imaginar que você seja um autônomo. Ou vamos imaginar que você esteja agora só estudando para concurso público, certo? Nada impede que você, caso precise, poxa, Nelson, eu não consigo pagar as contas, os boletos não param de chegar só porque eu estou estudando para concurso, ou eu estou desempregado, ou eu estou fazendo a faculdade de Direito ainda e os boletos estão chegando todo dia, eu tenho que pagar contas todos os dias. Essa questão do pregão, da licitação, me parece ser uma oportunidade, eu estou bem interessado. Pois bem, vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que você queira atuar como um consultor em licitações. Vamos imaginar que você ligou à TV Justiça, foi lá no Saber Direito, tinha um cara chamado Nelson França falando sobre licitações e você pensou, isso pode ser uma oportunidade. E aí você decide hoje atuar como um consultor. Com o conhecimento técnico que a gente está passando aqui para vocês, conhecimento técnico e prático que eu estou passando aqui para vocês, você pode, por exemplo, abordar uma empresa, um negócio, aí no teu bairro mesmo, aí na tua cidade mesmo. Imagine que na sua cidade haja um mercado, um mercadinho, e a prefeitura da sua cidade precisa de hortifrutigranjeiros. Essa palavra é muito difícil para mim. Hortifrutigranjeiros. Ela abre um edital para comprar hortaliças, para comprar frutas, para comprar merenda escolar. Nada impede que você aborde o dono desse mercado, mostre o edital, mostre a oportunidade que o edital está trazendo para ele vender para o município. E uma vez convencendo o dono desse mercado de que a prefeitura precisa comprar os bens que ele vende, você pode intermediar isso de maneira legal, de maneira legítima. Você pode simplesmente preparar a empresa dele, montar os requisitos necessários para que ele participe da licitação. No meu exemplo, do pregão feito pela prefeitura, do pregão presencial ou talvez do pregão eletrônico. Se você fizer um bom trabalho, é provável que você vença a licitação. Por quê? Porque é um mercado desorganizado ainda. As empresas licitantes, elas não se preocupam com o termo de referência, não se preocupam em juntar toda a documentação, todos os requisitos. E às vezes não tem ninguém habilitado tecnicamente para reprovar, para rejeitar aquela empresa. Então o que é que acontece? Se você tiver o mínimo de conhecimento necessário, você vai conseguir montar uma boa proposta, você vai conseguir invalidar as propostas dos outros que estão fora da lei, e isso é ótimo para a administração pública. Isso não tem nenhum conchavo, para a administração pública, contratar aquele que está com a documentação certa é o melhor caminho para ela. Então você está ajudando a administração pública, você ajuda o cliente, o dono daquele mercadinho, e no final das contas você ainda pode ficar com a sua comissão. Essa comissão pode variar de 1 a 10% do valor do contrato. De 1 a 10% do valor do contrato depende, claro, do valor do contrato. Quanto mais vultuoso for o contrato, menor será a tua comissão, é proporcional. Mas numa licitação de um mercadinho, por exemplo, nada impede, é muito provável que você fique com 10%. Se a administração, só para o número ficar redondo, se a administração pública contrata o teu cliente, o mercadinho, por sei lá, 100 mil reais é o valor do contrato. 100 mil reais é considerado um contrato pequeno para a administração pública. Se ela contrata o teu cliente por 100 mil reais e você fica com 10%, tá ótimo. Você, como consultor de licitações, estudante de faculdade, concurseiro, acabou de botar no bolso 10 mil reais prestando um serviço técnico, especializado, legal, legítimo e necessário para a nossa sociedade. A administração pública fica feliz, o seu cliente fica feliz
e você fica feliz. E o mais legal de tudo é só replicar isso. É só você pegar o seu mesmo cliente, o mesmo mercadinho e colocar no Google, as outras licitações que estão acontecendo ou que estão para acontecer em qualquer parte do estado ou do país, dependendo da capacidade de entrega do seu cliente, obviamente. É algo que, falando assim, parece muito fácil. É algo que requer um pouco de estudo, é algo que requer um pouco de técnica. E aqui nessas aulas a gente está dando esse primeiro passo. Um dos meus compromissos aqui é tirar o véu da frente dos seus olhos, mostrar para você, olha, é simples. Talvez não seja fácil, mas é simples. O que você precisa é ter essa noção técnica e, claro, visualizar essa oportunidade. Talvez você seja advogado, talvez você seja empresário, e aí é mais fácil ainda. Como advogado, o que eu faço hoje é exatamente isso. Procurar. Primeiro, eu faço um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu olho primeiro a demanda. O que é que a administração pública precisa? E depois que eu olho para a demanda, eu vou atrás de quem pode aplacar essa demanda. Exemplo, eu atuo muito hoje na área de saúde. Então, a administração pública precisa de próteses. A administração pública precisa hoje de agulhas, seringas. E depois que eu visualizo, vai ter um edital para comprar seringas. Depois que eu visualizo isso, eu olho hoje eu tenho uma cartela, né? Mas se eu não tivesse, eu olharia no mercado quem é a empresa que fornece seringas. Quem é a empresa que fornece as agulhas que a administração pública precisa contratar. E aí, abordar esse potencial cliente, já com o edital na mão, já com a possibilidade de ganho para ele, fica muito mais fácil. Mostrar para ele, olha, eu sou a solução, eu vou colocar aqui a tua empresa, eu vou estruturar a tua empresa de tal forma que a gente participe de forma legal. Eu nem preciso prometer vencer a licitação, mas só essa possibilidade de fazer esse trabalho e ficar com uma comissão para isso já anima o empresário. E isso já gera essa movimentação de receita e de bens e de serviços no mercado que, repito, é bom para a administração pública, é bom para mim, é bom para o cliente, é bom para todo mundo. Eu quero muito quebrar essa regra de que licitação é só com chavos, licitação é só arrumadinho. Isso existe? Existe. Infelizmente, isso ainda existe. Mas isso se combate com conhecimento. É quando você sentar lá na frente do pregoeiro, no pregão presencial, por exemplo, e perceber que há esse conchavo, é você embargar, é você abrir o processo administrativo ou até mesmo um processo judicial para você, advogado. Abre o processo judicial. Quando você fizer isso 2 ou 3 vezes, ninguém mexe mais com você. Garanto. E o melhor, com o passar dos anos, você vai ajudando a subir a maré. Né? As pessoas vão percebendo que não adianta fazer o conchavo, que tem que fazer tudo de forma certa. Eu já vi monopólios em cidades do interior serem quebrados depois de décadas vendendo combustível para a prefeitura sem os requisitos necessários. E isso tudo aconteceu como? Com conhecimento. Com conhecimento. Eu só preciso que você entenda isso. Eu preciso que você parta para esse ponto de vista técnico para que a gente possa moralizar, ajudar, né, a moralizar esse processo licitatório no Brasil, que já avançou muito nos últimos anos. Eu garanto isso para você. Mas vamos lá. Por que o pregão ajudou a moralizar esse processo todo? Porque o pregão é hoje a menina dos olhos. Porque o pregão, ele tem uma forma de avaliar a compra de bens ou serviços comuns. Lembra, pregão, bens ou serviços comuns, sempre pelo tipo menor preço. Sempre pelo tipo menor preço. O pregão, ele tem julgamentos objetivos. O julgamento é objetivamente definido. Quem é que vai vencer o pregão? Quem ofereceu o bem ou serviço comum, determinado no edital, pelo menor preço. Ponto. Acabou-se. Imagine que a licitação aqui é para a compra de canetas, tá? E caneta é pelo menor preço. Eu não vou dizer aqui marcas de caneta, mas você deve lembrar, tem algumas canetas que são bem baratinhas, bem safadinhas. E tem outras que são chiques, que tem uma escrita suave, que dura mais, que são elegantes, que tem brilhantes cravados e tudo mais. Se a administração pública vai fazer uma licitação para comprar canetas, e essa licitação é na modalidade pregão, preste atenção, pregão, caneta, ela quer o quê? Ela quer a caneta mais barata. Percebe? Talvez aquela grande marca de caneta luxuosa participe, mas se não for a mais barata, não importa a qualidade, ela não vai vencer a licitação.
Se você tem um cliente que fornece canetas, por exemplo, quando você vai preparar a proposta para um pregão, você tem que preparar os requisitos com muito cuidado, mas a proposta tem que ser a mais barata que o seu cliente puder oferecer. A mais barata possível, já introduzindo aí, já incorporando aí a tua comissão, obviamente, mas tem que ser a mais barata possível. Tudo que for de melhor qualidade e tudo mais, porém, de maior preço, vai ficar pelo caminho, não vai vencer a licitação. Nelson, quer dizer que é sempre a pior qualidade que vence? Não. Não, porque como os critérios no edital são objetivos, a administração pública pode sim colocar parâmetros de qualidade. Ela vai poder botar um parâmetro mínimo de qualidade para aquelas canetas. E quem ficar abaixo do padrão de qualidade, você como advogado, você como empresário conhecedor do negócio, do bem, do serviço, nesse caso das canetas, vai poder embargar, vai poder dizer assim, opa, mas essa caneta não tem a qualidade mínima necessária exigida pelo edital. Isso aconteceu uma vez comigo na compra de agulhas e seringas. Hoje em dia está mais comum, mas assim que surgiu, no mercado, eu não sei se você conhece isso, eu vou dar esse exemplo aqui, mas assim que surgiu uma agulha específica que tem uma tampa azul, uma trava azul, depois que você usa a agulha, isso acontece muito em hospital público, a enfermeira usava a agulha e depois que ela terminava a agulha, ela botava a agulha no bolso do seu jaleco e corria o risco de ser furada, perfurada pela agulha. Até que um belo dia criaram uma agulha com uma trava. Não sei se você já viu, uma trava azul. Depois que ela usa a agulha, ela fecha com essa trava e ela não destrava mais. Essa trava de segurança traz, como o nome já sugere, segurança para a enfermeira, para o médico, para o profissional da área de saúde. E aí o que foi que aconteceu? A administração pública começou a colocar nos editais de pregão, que queria agulhas, mas que queria com um padrão mínimo de qualidade. Qual era o padrão mínimo de qualidade? A trava de segurança azul. Então, quando as primeiras licitações para esse tipo de agulha começou a surgir, muitos empresários e advogados não atentaram para esse detalhe, que tinha que ser com a trava. E aí o preço de fulano lá até era menor, mas não tinha trava de segurança. O que é que a gente fazia? Embargava. Opa, não tem a trava de segurança. Não serve, não tem o padrão mínimo de qualidade. Percebe? E nesse caso, as licitações as propostas vencedoras nem eram necessariamente as mais baratas. Eram as mais baratas que atendiam esse padrão mínimo de qualidade. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente a menor proposta, o melhor preço vai ser o vencedor. Vai ser o melhor preço que atenda os requisitos mínimos de qualidade previstos no edital. Certo? Em alguns casos isso não existe, isso realmente é difícil de se aplicar. Por exemplo, a administração pública precisa comprar água mineral. Água mineral é um bem comum. Tá, mas ela pode exigir um padrão mínimo de qualidade? Até pode, mas normalmente não exige. A administração pública precisa comprar combustível, gasolina para abastecer as viaturas da polícia, as ambulâncias, enfim, não importa. Normalmente, o padrão mínimo de qualidade não é estabelecido no edital. Ela pode colocar lá um mínimo de octanagem, ela pode colocar que quer gasolina aditivada, ela pode colocar sim alguns requisitos, mas normalmente não é o que acontece. Ela diz, olha, eu quero o litro da gasolina mais barato possível dentro dos padrões de uma gasolina comercial boa, dentro dos padrões normais da gasolina. E com base nisso, todos os interessados em fornecer aquela água do meu exemplo anterior, ou a gasolina, ou o etanol, ou seja o que for, assinatura de jornal, manutenção de microcomputadores, para dar um exemplo na área de serviços, seja qual for o caso, todos os interessados vão se aproximar, vão no dia, data e hora marcados fazer os seus lances, as suas propostas, e a proposta mais barata será contratada com a administração pública se, e somente se, tiverem todos os requisitos. Simples assim. 2 detalhes que eu preciso reforçar com vocês. Pregão não se aplica para obras, nem para serviços de engenharia. Ah, Nelson, mas teve aquele caso em que foi aplicado... Teve, até falei isso na aula passada, nós não vamos tratar a exceção como regra. E por falta de conhecimento, por erros mesmo dos administrados e da administração pública, já aconteceu
de um serviço de engenharia ter sido feito por pregão. E depois que ele estava todo pronto, o Tribunal de Contas acabou mantendo o ato administrativo. Mas eu não vou tratar isso como regra, isso é exceção. A regra é bens e serviços comuns, tenho que usar preferencialmente o pregão, seja presencial ou, preferencialmente, o eletrônico. Serviços de engenharia não são enquadrados em serviços comuns. Obras e serviços de engenharia não são, como grande regra, aplicados na modalidade pregão. Tá bom? E um número que eu nunca me canso de falar, né? Mais de 50%, mais de 56% das licitações que acontecem no Brasil são na modalidade pregão, presencial ou eletrônico. É impressionante. Não dá para um profissional que queira vender para o governo ficar a par, ficar afastado dessa gigantesca oportunidade de negócios. Ah, Nelson, você deu o exemplo do consultor de licitações, seja ele um estudante, seja ele um autônomo. Você deu o exemplo do advogado que aborda a empresa, né, o meu exemplo, mas eu sou empresário. Cara, empresário é melhor ainda. Você nem precisa de um atravessador. Eu recomendo sempre a assessoria jurídica, eu sou suspeito para dizer isso, claro. Eu recomendo sempre que você tenha um bom advogado assessorando. Ele acaba sendo mais um investimento do que uma despesa. Mas a verdade é que se você tiver lá a técnica necessária, ou você contrata um advogado e aprende com 3, 4, 5 licitações, e depois você pode fazer isso sozinho. Depois você pode fazer a pesquisa na internet sozinho. Depois você pode participar dos pregões presenciais eletrônicos sozinho. E você nem precisa pagar essa comissão para o advogado, infelizmente. Recomendo, de forma muito suspeita e parcial, que você contrate sempre um advogado qualificado. Hoje, com o Pregão na Prática para Advogados, eu tenho um curso chamado Pregão na Prática para Advogados, hoje nós já qualificamos um número estrondoso de advogados que estão preparados com essa visão prática do negócio. E todos estão muito bem, graças a Deus, prestando serviços de qualidade e de competência. Mas a verdade é que se você é empresário, você pode ir diretamente na fonte, você pode beber diretamente na fonte e vender diretamente para o governo sem a necessidade de intermediários. Isso é realmente um grande diferencial. Mas vamos lá. Pregão. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais em um outro aspecto. O pregão, ele tem algumas peculiaridades que só ele, como modalidade, tem. E uma delas é proibido, por lei, se exigir do participante, do licitante, garantias. É vedada a exigência de garantias. Como assim? Qualquer um pode participar. E para eu participar, ou para você, empresário, participar de um pregão, você não pode ser, não tem que dar garantia nenhuma de que vai cumprir o serviço, não tem que dar garantia nenhuma de que tem capacidade de prestar aquele serviço, não tem que dar garantia nenhuma para participar daquela licitação. Se você terá ou não os requisitos é outra história. Se você organizou os requisitos de forma a, vencendo a licitação, poder prestar o serviço é outra história. Mas querendo participar, você participa. Se você vai vencer a licitação ou não, porque tem a melhor proposta, o menor preço, é outra história. Mas, querendo participar, qualquer um pode participar. Como é que eu vou descobrir isso, Nelson? Você vai descobrir isso porque o pregão exige a divulgação em jornais, mas principalmente diário oficial e internet. E eu falei na aula passada, eu gosto muito do caminho mais prático. Eu gosto muito de pesquisar no Google. Eu gosto muito de pesquisar na internet. Editais de licitação da área X, no meu caso, área de saúde, área enfim, seja qual for a área que você atua, área de alimentação, editais na área de saúde, na área de educação. E você dá um enter e vão aparecer todos os editais que estão abertos ou com a intenção de abrir, né, na fase interna, na fase de pesquisa de preço, de todo o país. É uma outra grande vantagem do pregão. Especialmente o pregão eletrônico, os meus clientes não precisam concorrer só localmente. Os meus clientes que estão na cidade X, Y, Z, eles não precisam concorrer só naquela cidade ou naquela região. Eles podem concorrer em todo o país. E para a administração pública isso é fantástico, porque ela aumenta significativamente a quantidade de fornecedores. Te dar um outro exemplo, agora na prestação de serviço. Eu não sei qual o serviço que você presta,
Mas vamos imaginar um serviço técnico, especializado e tudo mais, e a administração pública precisa desse serviço. Ela vai fazer o quê? Ela pode abrir uma licitação na modalidade de concurso, é possível, mas ela tem que preferir qual? Ela tem que preferir o pregão. Se for um serviço comum, pregão. E aí você é um fotógrafo, por exemplo. Você é um cameraman, por exemplo. Você é um editor, não importa, você presta um serviço X, especializado. E ela precisa desse serviço. Você mora, vamos imaginar, em Brasília, mas o serviço está sendo solicitado em São Paulo. A cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo precisa disso. Nada impede que você, num pregão eletrônico, preste o serviço, vença a licitação. E depois que vencer a licitação, veja, já assinando o contrato, você já sabe que o dinheiro vai entrar. Você faz o investimento necessário, a viagem necessária, presta o serviço, ganha seu dinheiro e volta para Brasília, ou seja lá para onde você quiser ir, seja lá onde você mora atualmente. O fato é que a margem, o uso da internet, né, o pregão eletrônico, ele dá essa margem de manobra gigantesca. E o bacana, o grande diferencial para mim, como advogado, mas também como empresário, é que eu não preciso gastar primeiro, investir em equipamento primeiro, para depois ver se eu vou vencer a licitação. Não, eu venço a licitação e depois eu corro atrás do investimento para prestar o serviço ou para fornecer esse bem. É claro que você precisa ter aí o limite da ética e da competência. Eu nunca entro numa licitação para um bem ou um serviço que eu não presto, que eu não sirvo, que eu não conheço. Mas, se aquele bem ou aquele serviço, eu já tenho uma cartela de clientes, eu já sei quem presta serviço de forma qualitativa, o que é que eu, Nelson, faço? Eu vou fazer vou fazer a intermediação disso, eu vou aplicar isso dentro dos limites legais para que o meu cliente vença a licitação e, claro, ganhar a minha comissão por isso. É o que eu sugiro fortemente para você. Eu não sei a sua realidade, mas eu sugiro fortemente para que você possa vencer a licitação primeiro e investir depois. Desde que você tenha um compromisso com a entrega do bem ou do serviço, a administração pública vai ficar feliz. Se você, porventura, vencer e não entregar, aí, meu amigo, na quarta aula a gente vai ver as sanções que você pode ser sujeito, né? Pode se sujeitar. Essas sanções, elas de fato são severas e elas têm que acontecer para separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, né? Os competentes dos picaretas. Isso realmente é um mercado sério, um pouco desorganizado, mas com um pouco de competência e conhecimento técnico, eu tenho certeza que você vai se destacar e vai longe. Ora, o que é que eu quero mostrar para vocês também? O que é importante saber no pregão? No pregão, como eu já disse na aula passada, eu só citei, há uma inversão de fases. Primeiro eu faço a minha proposta, para depois mostrar se eu tenho ou não os requisitos. Terminei a aula passada falando do pregão presencial só para facilitar o entendimento. Normalmente é o eletrônico que acontece, mas vamos imaginar o presencial. No presencial você vai entregar, vamos imaginar a sua proposta dentro de envelopes. Você vai entregar 2 envelopes. O envelope com a proposta, que é o primeiro a ser aberto, e o envelope com os requisitos. O pregoeiro, ele vai abrir os envelopes das propostas. Todos os envelopes das propostas. Ele abre isso primeiro. E depois que ele abre todos os envelopes das propostas, ele vai ver, poxa, qual é a melhor proposta aqui? Ele necessariamente, por lei, é obrigado a barganhar. Ele vai mostrar as propostas de todos para todos e dizer assim, olha, a de fulano é, ainda que temporariamente, a melhor. Alguém dá mais? Alguém baixa sua proposta? Alguém melhora ainda mais sua proposta? Ele vai fazer esse tipo de barganha, esse tipo de pichincha. E se a sua proposta não foi a melhor, você pode sim reformular seu preço. Fulano disse que ele fornece aquele bem dele ou aquele serviço dele por R$100 a unidade, por exemplo. Chutei aqui. Então você vai poder barganhar. Ah, ele fornece por 100? Você vai dizer assim, eu forneço por 99. E o outro membro licitante, participante, vai dizer, então eu ofereço por 98. E um outro vai dizer assim, eu ofereço por 97, 96. Enfim, vai começar uma espécie de leilão ao contrário, lembra? O leilão pelo avesso. Ele não é quem dá mais, é quem oferece seu bem ou serviço por menos. Até que chega um momento que as propostas vão acabar. Naturalmente as propostas vão acabar. E talvez a melhor proposta provisória tenha fechado em R$95.
R$ 5 a menos do preço original. Para a administração pública já está valendo, já está ótimo, já está maravilhoso. Economizou R$ 5 por unidade daquele bem que ela está querendo contratar. Só que agora, quem ofereceu por R$ 95 vai ter o segundo envelope, o envelope dos requisitos abertos. Quem ofereceu por R$ 95 vai ter o seu envelope, e somente o seu envelope aberto. Vamos abrir aqui esse envelope. Ele tem os requisitos? Tem. Contrata com ele. E não, ele não tem os requisitos. Se ele não tem os requisitos, vai para o segundo envelope da segunda melhor proposta. Ah, quem foi o segundo? Foi fulano. Fulano ofereceu por não 95, mas por R$ 96,50 a unidade do bem que ele está vendendo. Então vamos abrir o envelope de fulano para ver se ele tem os melhores, se ele tem todos os requisitos. É sempre assim, primeiro eu determino quem é a melhor proposta, quem é o vencedor. Depois eu vejo se esse vencedor provisório tem todos os requisitos. Se tem, contrata. Se não tem, passa para a segunda melhor proposta, terceira, quarta e assim por diante. Ok? Vamos para um rápido quiz para ver se você está entendendo tudo, para testar os seus conhecimentos. Roda o quiz. Olha aqui, são características do pregão, exceto, né, esse exceto aqui acaba com a vida dos concurseiros. Quem está estudando para concurso sabe disso, né? Ele está pedindo a falsa, ele está pedindo a errada. Então, são características do pregão, exceto, exige divulgação nos jornais, tá certo, exige mesmo. Tem que ter em jornal, diário oficial e internet, necessariamente. Veda-se a exigência de garantias e propostas, perfeito, eu posso participar e não pode ser cobrada garantia ou proposta. Se eu vou ganhar ou não, se eu tenho os requisitos ou não, é outra história, mas eu participo independentemente de garantias, não preciso depositar garantias. C, diz, primeiro, verifica-se quem venceu, depois, se há habilitação do vencedor. Excelente. Primeiro eu vou determinar se Tonho tem a melhor proposta, Tonho venceu, aí agora eu vou ver se ele tem todos os requisitos da habilitação. Excelente. A D diz, necessidade de ser sempre presencial? Não, não é? Necessidade de ser sempre presencial, o pregão ele pode ser presencial, mas a regra, a preferência é que ele seja eletrônico. Eu vou te dizer por quê já já. Então, a letra D é a nossa resposta. A E diz assim, dispensar a realização de licitação também é uma, como é que se diz? É uma possibilidade de dispensar a realização da licitação, mas isso nas hipóteses de licitação dispensada, dispensável ou inexigível. O erro aqui, o exceto aqui, a exceção aqui, de fato, está na letrinha D, quando diz que tem que ser presencial. Não tem que ser presencial coisíssima nenhuma. Ao contrário, prefere-se que o pregão seja eletrônico. Lembra na aula passada que eu falei do exemplo do motel, que uma mulher desconhecida abordou a mim e um sócio, um parceiro, para receber um toco, uma propina, e nós não aceitamos? Pois bem, isso no pregão presencial não acontece. No pregão eletrônico não tem como acontecer. Por que não? Porque no pregão eletrônico é você e seu computador. As pessoas estão em locais distintos do país, ou talvez até do mundo, e ninguém conhece ninguém. É mais difícil burlar a licitação dessa forma. Bem, passado o nosso primeiro quiz, vamos para os benefícios do pregão, especialmente do pregão eletrônico. O primeiro benefício é a redução de custos e riscos para a administração pública. Os custos, como eles vão para a internet, eles ficam pequenininhos, fica mais rápido, o processo ganha em velocidade. A administração pública, e um segundo benefício isso, ela ganha novos fornecedores em todo o país. Às vezes o fornecedor está até fora do país. Então, para a administração pública, esse benefício também é fantástico. Há uma redução do ciclo de compra. Como assim, Nelson? Redução do ciclo de compra? A administração pública, como ela ganha velocidade e segurança, né? Agilidade, segurança, transparência, faz com que ela possa comprar os seus bens ou serviços comuns de maneira mais ágil, de maneira mais rápida. Uma outra vantagem, agora olhando do ponto de vista prático, é que ela cria novos mercados para as empresas licitantes. Depois do pregão eletrônico, os meus clientes não precisavam mais ficar comercializando, participando de licitações só com os municípios da vizinhança ou com o estado onde eles se situam. Teoricamente, a depender da capacidade de entrega do bem ou do serviço,
Um mercado novo pode ser criado do outro lado do país. E ainda assim com uma redução do custo de vendas. Por quê? Porque está tudo na internet, tudo de forma eletrônica. Um outro detalhe é o valor, né? A licitação no pregão tem que ser sempre licitação no tipo menor preço. Necessariamente tipo menor preço, mas não importa o valor do contrato. O contrato pode ser de uma licitação pequenininha, 100, 200 mil reais, é considerado uma licitação pequena. Mas também pode ser um contrato vultuoso, 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões. O que importa é, o bem ou serviço é comum? É. Se é um bem ou serviço comum, eu posso usar o pregão, ainda que seja para contratos vultuosos. Eu vou te dar um outro exemplo prático, tá? Outro exemplo, eu tenho um cliente que fornece peças automotivas. Esse cliente ele se encontra em um determinado estado do Nordeste, só que até então ele só vendia as peças automotivas onde? No Nordeste, no seu estado especificamente. E depois o que aconteceu foi exatamente isso, eu vi o edital e eu abordei esse cliente e mostrei a oportunidade para ele. Disse, olha, eu posso te ajudar a ganhar dinheiro. Olha, eu posso simplesmente preparar a tua empresa para participar desse edital em São Paulo. E a gente fez exatamente isso. Eu vou ser muito franco, ele não ganhou essa primeira licitação. Eu preparei, fiz tudo direitinho, mas a proposta dele não era a mais vantajosa, ele não tinha o menor preço. De fato, tinha todos os requisitos, mas um outro concorrente, um outro licitante venceu essa licitação. E está tudo bem, né? Não dá para vencer todas. Depois em outras licitações, ele foi vencendo uma, vencendo outra. Mas hoje, é impressionante como hoje ele fornece as peças automotivas em uma quantidade muito maior para fora do estado dele do que para o estado onde ele mora. Se ele não tivesse entrado no mundo das licitações, provavelmente ele teria um orçamento ainda, um faturamento limitado ao seu estado, aos municípios da sua redondeza. E na verdade hoje, a maior parte do faturamento vem de cidades e municípios fora do seu estado de origem. Eu sempre que vou abordar um novo empresário, mostrar a um potencial cliente a oportunidade que eu posso levar com o meu conhecimento para ele, eles sempre ficam pensando assim, mas municípios não pagam. Mas o Estado está falido, o Estado ele cobra e não paga. Isso é uma crença limitante, tá? Primeiro, são 5.570 municípios em todo o país. Será possível que nenhum deles pague? Será possível que em mais de 5.500 municípios nenhum deles é um bom pagador? Alguns estão quebrados, a gente sabe, uma parte significativa está quebrada. Mas o fato de estar quebrado não quer dizer que eles não devam cumprir com o princípio da legalidade. O fato de estar quebrado não quer dizer que não tenha orçamento aprovado, seja de repasse de verba federal, repasse de verba estadual, mas tem que ter orçamento aprovado para fazer a licitação. O dinheiro está separadinho ali. É a lei de responsabilidade fiscal garantindo isso. E claro, se de fato o administrador público se perdeu e não consegue fornecer, você ainda tem recursos, como por exemplo o Tribunal de Contas. Por isso, essa história que o município não paga, isso é mito. Tá? Isso pode até acontecer em 1 ou 2, mas é exceção. E eu gosto sempre de tratar a exceção como exceção e nunca como regra. Ok? Outra vantagem do pregão. Uma outra vantagem muito bacana do pregão é que há essa inversão da ordem. Primeiro eu vejo a proposta vencedora para só depois ver se o vencedor tem os requisitos. E isso dá muita agilidade no processo, tanto eletrônico quanto presencial. Isso dá muita agilidade. Por quê? Porque nas outras modalidades eu abro primeiro todos os envelopes com todos os requisitos. Eu vejo todos os participantes, todos os requisitos, quem tem requisito, quem não tem. Aí quem não tem é desclassificado, mas o cara vai recorrer, aí embarga, aí trava o processo, e é uma confusão. No pregão, não. No pregão, eu primeiro vejo quem é que tem a melhor proposta. Eu não vou abrir dezenas de envelopes com requisitos. Eu vou abrir as propostas. Quem tem a melhor proposta? É Tonho. Que massa. Vamos ver se Tonho tem os requisitos. Eu só vou abrir o envelope dos requisitos de Tonho. E como eu te falei, se Tonho já tem os requisitos, contrata com ele. Ele fez a melhor proposta. Já passaram por aqueles lances sucessivos e verbais. A administração pública já puxou, o pregoeiro já puxou o valor para baixo. De 100, naquele meu exemplo, caiu para 95. Tonho tem os requisitos com 95? Tem. Contrata com Tonho.
Ah, não, Tonho não tem os requisitos, que pena e tudo mais, vou começar de novo? Não, eu simplesmente vou abrir um segundo envelope da segunda melhor proposta, da segunda proposta mais vantajosa. Por que, Nelson? Porque são lances sucessivos e verbais. Lances sucessivos e verbais. Eles fazem as propostas, dão seus lances, e nessa negociação, quando é online, não é verbal, obviamente, né? É online. Mas nessa negociação a gente ganha muita agilidade com o pregão. O pregão, ele é realmente fabuloso nesse aspecto, ok? Ora, quem é que participa disso? Para que você possa visualizar. Quem são as partes que participam de um pregão? Nós temos, além do pregoeiro, né, o pregoeiro e sua equipe, o pregoeiro normalmente é assessorado por uma equipe. Nós temos também a autoridade competente que decide fazer o pregão e, claro, os licitantes. Então, são 3 tipos de participantes. A autoridade competente, por exemplo, o diretor de compras do hospital público. Ele é a autoridade competente que decide o que vai ser comprado. Ele vai ver que precisa, por exemplo, de álcool A70 para poder, como é que se diz, limpar, né, desinfetar um determinado material. Ele é quem decide que precisa de seringas, de máquinas de hemodiálise, ele é a autoridade competente. Mas normalmente não é ele quem faz a licitação, é a outra parte. Quem seria a outra parte? O pregoeiro. O pregoeiro normalmente é um servidor público capacitado, técnico. Sozinho ele não vai conseguir fazer muita coisa, então o pregoeiro, via de regra, nos municípios maiores, sustentam uma equipe que vai assessorá-lo. Então o pregoeiro e sua equipe vai cuidar da aplicação e desenvolvimento e execução do edital. E claro, as partes que querem vender o seu bem ou serviço comum, os licitantes. Os licitantes somos você e eu, a empresa que você representa, o consultor em licitações, enfim, não importa. Nós vamos oferecer nosso bem ou serviço comum pelo menor preço possível. Um detalhe que é importante aqui é que, na teoria, o pregoeiro ele é capacitado e ele tem uma equipe técnica, na teoria. Na prática, a realidade do país afora, especialmente nas cidades do interior, as cidadezinhas menores, é que esse pregoeiro às vezes não recebe a qualificação necessária. Às vezes o pregoeiro é um servidor público, foi jogado lá, ó, te vira aí, dá uma olhadinha nesse livro, estuda esse livro aqui e faz a licitação. E não raramente esse pregoeiro não tem equipe nas cidades menores. E isso acontece muito, por isso cabe a você, como profissional na área de licitação, seja empresário, seja advogado, seja consultor de licitações, não importa, cabe a você também ir guiando e mostrando o processo legal para o pregoeiro, que às vezes, na teoria, deveria saber mais do que todos nós, mas às vezes, infelizmente, não sabe. Tá bom? Vamos para um quiz, vamos para o nosso segundo quiz, vamos testar o nosso conhecimento. São partes do processo licitatório, exceto, veja mais uma vez ele pedindo aí a exceção, né? a errada. A autoridade competente é parte no processo licitatório? Sim. É ela quem define, é ela quem homologa a licitação, vou falar disso mais para frente. O pregoeiro e a equipe, não é? É parte no processo licitatório? Sim, é parte. Os licitantes? Sim, são partes. E quem é que não é parte, já que é a questão que é a exceção? A letra D, né? O leiloeiro. O leiloeiro, ele não faz parte desse processo licitatório que eu deduzi aqui ser o pregão, certo? Pregoeiro, pregão. O leiloeiro, ele até faz parte sim de um processo licitatório diferente, de uma modalidade diferente. Qual seja a modalidade chamada leilão, tá bom? O leilão não seria para compra de bens ou serviços comuns, que é o tema da aula de hoje. O leilão seria para a venda de bens móveis, semoventes e, em alguns casos, os bens imóveis. Já falamos disso em aula anterior. Ora, senhoras e senhores, com base nisso, vamos para os requisitos do edital. Aqui eu deixo a teoria completamente de lado. Não é que eu deixo de lado, mas aqui essa informação ela vai servir muito para quem está no campo de batalha, tá? Não vai servir tanto para concurso público, me perdoe concurseiro, é só por uns minutos, não vai servir tanto para o estudante de direito que não queira atuar como consultor
de licitação. Agora, se você está vislumbrando um mercado, se você quer ser um consultor de licitações, ou um advogado especializado, ou um empresário que vai atuar diretamente no ramo, preste atenção nos requisitos do edital. Todas as vezes que você pegar um edital, o edital ele terá necessariamente um conjunto de requisitos. O já falecido Eli Lopes Meireles, né, um doutrinador gigantesco, um doutrinador fantástico, ele dizia em seu livro, até hoje muito vendido, que o edital é a lei da licitação. É claro que ele não dizia isso de forma literal, né? O edital é um ato administrativo, é uma norma infralegal, abaixo da lei. O que ele queria dizer com isso é que as regras que vão nortear o pregão estão todas no edital. Tudo que fugir do edital não pode ser usado para julgamento no pregão. O pregão, quando ele falava assim, é a regra, é a lei, quer dizer, olha, as regras são essas e você precisa seguir isso aqui, ponto final. E quais são, então, os requisitos do edital? Bom, primeiro, o edital ele tem que ter um cabeçalho, a gente chama isso de preâmbulo. No cabeçalho vai ter lá o número da licitação, a modalidade da licitação, no nosso caso aqui a modalidade é o pregão, o tipo de licitação, no caso do pregão é o menor preço, o local, o dia, o horário, tudo isso vai estar no cabeçalho, vai estar já na pauta, a primeira coisa que você vai ver. Logo abaixo vai ter o objeto licitado, o que é que eu quero licitar? Quais os prazos, quais as condições do contrato, as condições de entrega do produto ou de execução do serviço, tudo isso está lá no edital. Quais são as condições de participação, as sanções, né, as punições, nesse caso, caso você vença a licitação, mas, sei lá, coloca documentos falsificados, isso é crime, ou você não presta o serviço. O edital vai trazer a aceitabilidade dos preços unitários, dos preços globais, os critérios de reajuste de preço, porque às vezes com inflação, às vezes com imprevistos, o preço ele precisa ser reajustado para mais, normalmente, e às vezes para menos. O edital vai ter uma coisa muito importante para a gente, que atua nisso, que são as condições de pagamento e de recebimento. Isso é, para quem ganha a vida com isso, muito importante. O edital pode ter também os anexos, pode não, tá? Ele tem, via de regra, os seus anexos e nesses anexos eles vão trazer lá os projetos básicos, os projetos de execução. E por fim, o edital ainda terá os recursos. Quais são os recursos cabíveis, possíveis? No caso do pregão, dada a agilidade do pregão, especialmente o pregão eletrônico, os recursos eles precisam ser manifestados, não é interpor o recurso, mas dizer que quero recorrer imediatamente. Assim que você vir uma irregularidade, sempre que você notar que há uma irregularidade, você precisa dizer, opa, quero recorrer. E você terá até 3 dias úteis para interpor esse recurso. É muito rápido. Se porventura você dormiu no ponto, foi ao banheiro e voltou, perdeu o prazo de dizer, opa, quero recorrer, não pode mais recorrer. Perdeu, prescreveu, precluiu nesse caso. Agora, a partir do momento que você diz assim, opa, quero recorrer, você terá até 3 dias úteis para aplicar o recurso e mais do que isso, os demais licitantes também terão mais 3 dias úteis para aplicar as contrarrazões do seu recurso. Então você tem que manifestar imediatamente, eu quero recorrer. Depois disso, até 3 dias úteis. E os outros? Os outros vão poder contraditar, contra-atacar, contra-razoar o seu recurso. Tudo em até 3 dias úteis. Ok? Vamos para o terceiro quiz. Vamos testar teus conhecimentos. Qual dos requisitos abaixo não faz parte do edital de licitação? O preâmbulo, o tipo e a modalidade da licitação fazem sim parte do edital. Condições de participação faz. Quais são as condições de participação, condições de pagamento, condições de recebimento, tudo isso tem que estar estipulado, previsto no edital. Número máximo e mínimo de participantes, não. Essa aqui seria a nossa resposta. Sanções fazem sim parte, é requisito sim, mas a resposta seria a letra C. A letra C de abacaxi, brincadeira, o número máximo e mínimo de licitantes não existe. Para a administração pública,
quanto maior o número de licitantes, melhor. Mais opções ela terá para escolher a proposta mais vantajosa. E claro que um número mínimo, o edital não traz número mínimo de licitação. Tem que ter no mínimo 2. Não tem isso no edital. Pode acontecer de aparecerem 2. Pode acontecer de não aparecer nenhum. É o que chamamos de licitação deserta. Ninguém apareceu porque ninguém achou interessante. Acontece. Mas isso não é condição, isso não é requisito do edital. O edital não pode trazer e estipular número máximo ou número mínimo de licitantes. Ok? Está claro isso? Bom, convocação. Vamos para a convocação do pregão, especificamente do pregão. Como é que eu faço a convocação? Como é que eu exponho, divulgo para as pessoas que quero fazer um pregão para a compra de bens ou serviços comuns? Imagine agora que eu sou a administração pública. Não sou mais o advogado, eu sou a administração pública, eu estou do outro lado do balcão. Você é o advogado, ou você é o empresário, ou você é o consultor de licitações que fica escaneando a internet para saber quais são os editais que estão na praça, para saber se o seu cliente potencial ou se o seu cliente antigo pode aplacar essa demanda da administração pública. E aí você está lá escaneando a internet, parte dos meus dias é fazendo exatamente isso, escaneando. Mas não aqui, aqui eu sou a administração pública e eu decidi que eu preciso comprar um bem ou um serviço comum. Eu quero comprar, vamos imaginar, pneus. Pneus para a frota de carros da Polícia Militar do meu estado, por exemplo. Foi o exemplo que veio à minha mente, podia ser qualquer outro, tá? Podia ser merenda escolar, podia ser livros para a biblioteca, não importa, não importa. Eu quero comprar pneus, certo? E aí eu vou fazer aquela fase interna da segunda aula, lembra? Eu vou estipular quantos pneus eu preciso. Eu vou trocar os pneus de toda a frota ou só de uma parte dela? Eu vou trocar de todas as frotas e já deixar uma reserva ou eu só vou comprar o estritamente necessário? Eu vou fazer essa avaliação interna primeiro. E depois eu vou passar, lembra, do fax, ninguém passa fax hoje, ou e-mail ou telefonema para algumas empresas para cotar o preço. Quanto é que está custando um pneu desse aro, desse tamanho, nessas características? Eu vou fazer uma cotação. E aí começa a fase externa. Eu vou divulgar nos editais. O edital, aliás. Eu vou divulgar o edital. Eu vou divulgar onde? Onde é que eu preciso fazer essa divulgação? Bom, essa divulgação vai depender do valor do edital. Quando eu, a administração pública, fiz a cotação de preços e vi que para X pneus eu preciso de, sei lá, 100 mil reais, uma licitação pequena, 100 mil reais, para licitações, anota isso agora, para licitações de até 160 mil reais, a administração pública só precisa divulgar o edital no Diário Oficial e na internet. Até 160 mil, Diário Oficial e internet é o suficiente. É uma licitação tida como pequena, então não precisa gastar muito dinheiro divulgando. Agora, se passar de 160 mil, 160 mil e um centavo, até 650 mil, anota isso, de 160 mil e um centavo, até 650 mil. A administração pública precisa divulgar o edital no Diário Oficial também, na internet também e em um jornal de circulação local. Um grande jornal de circulação local. Um grande jornal naquela cidade, naquele estado. Vou repetir, eu repito para você, meu bem, se a administração pública vai fazer uma licitação cujo valor não ultrapassa 160 mil, Diário Oficial e internet é o suficiente. Eita, passa os 160 mil até 650 mil, aí a coisa muda. Eu preciso de quê? Eu preciso do Diário Oficial também, eu preciso da internet também e eu preciso de um jornal de circulação local, um grande jornal de circulação local. Agora, se nessa fase interna ela verifica que a licitação, o edital vai ser de uma licitação maior que 650 mil, acima de 650 mil, ela precisa de quê? Ela precisa de Diário Oficial, ela precisa da internet e ela precisa ainda de um jornal de grande circulação regional ou nacional. De novo,
Diário Oficial, sempre. Internet, sempre. Jornal de grande circulação regional ou nacional. Percebe? Ok? Nesse caso, meus amores, meus amigos, minhas amigas, o Diário Oficial e a internet, eles estão sempre, perceba, sempre em todas as hipóteses de licitação na modalidade pregão. Então, o que é que eu faço? Eu vou logo para o mais prático. Eu dou logo o Google, né? Eu vou logo pesquisando na internet e isso garante esquadrinhar todo o país atrás dos editais que me interessam para representar os meus clientes. Agora, existem aplicativos que fazem isso para você. Você paga uma mensalidade X e o aplicativo faz isso para você. O aplicativo, ele avisa e segmenta a licitação por área de atuação. Eu não recomendo que você comece usando esse aplicativo, porque você vai gastar dinheiro primeiro para depois ganhar. A minha solução como empresário é ganha dinheiro primeiro para depois investir naquilo que está dando certo. Ok? Eu fico por aqui nessa terceira aula, mas rapidinho a gente volta com uma quarta aula e a quarta e quinta a gente vai tratar mais de negócios mesmo. Claro que tem as bases, claro que o concurseiro e o estudante de direito vão ficar felizes, mas se você é empresário, consultor de licitações ou advogado, que atua ou não atua, mas quer atuar em licitações, a quarta e a quinta aula são imperdíveis para vocês. Um beijo no coração, eu fico por aqui. Até a aula seguinte. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.